boa tarde para todos, todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas novamente ao podcast Alquimísticos. Hoje com um convidado que eu conheço há muitos e muitos anos, né, Rafael? Nossa, Thaisa. Conheci o Rafael na época, se chama Rafael Ruggeri, é isso, ou Ruggeri? Ruggeri, italiano. Italiano. Então, conheci o Rafael em 2016, mais ou menos, quando eu era candidata. E ele me ajudou, inclusive, a fazer uma palestra. Foram poucas pessoas, mas ele foi muito solícito na época. E ele morava numa comunidade. Como que era o nome da comunidade? Nunca lembro. A casa ela teve dois nomes, Uhum. Casa dos Olons e depois passou para Casa 1320, mas foi uma casa conectada à sustentabilidade, que era o seu lema também. Sim, sensacional. E lá eu lembro que eles tinham. O que me impressionou foi a bananeira, né? Dizem que a bananeira ela limpa as águas, né? Exato. E aí tinha algumas casas em volta, era bem interessante a montagem do espaço lá. E eu falava sobre sustentabilidade, sobre telhados verdes, então tinha tudo a ver com o lugar. Mas antes disso, você já tinha tido um chamado, né? O Rafael, ele é astrólogo, é terapeuta, ele estudou muito xamanismo, também o calendário maia, né? Tzolk'in, né? Tzolk'in. Mas ele recebeu um chamado interior em 2008. Então a gente vai começar a nossa entrevista hoje com esse chamado. Como é que foi esse chamado? Maravilha. Bom, gratidão. Obrigada. É uma honra. Bom, esse chamado começou um pouco num aspecto de necessidade, Cris, porque em 2008 eu morava na Itália e... Em que lugar? Milão. Agora Eu envolvido ia fazer com a o quê moda. aqui? Não, desculpa, é que eu conheci faz pouco tempo, lá é maravilhoso. Eu morei lá um ano, né? Eu era envolvido com a moda na Sim, época. Eu já acreditava por hobby na espiritualidade, né? E aí eu até tinha algumas práticas e tudo mais. Mas foi quando eu comecei a fazer viagens astrais. Descontroladamente para Sozinho? lugares que não eram muito legais, no caso. E você estava envolvido num assunto que, É, dependendo dos lugares que você vai fisicamente, são pesados, né? exatamente. A moda, ela... Eu também tinha vários vícios, conexões sombrias, vamos dizer assim. Então, eu acabava atraindo, né, essas frequências, exato. E a partir disso eu falei, bom, eu tenho que aprender a lidar com isso. Pelo menos se eu vou sair do corpo, eu quero ir para um lugarzinho melhor do que eu tenho ido, né? E a partir disso, quando eu volto para o Brasil, assim, eu comecei a me conectar mais com a espiritualidade, voltar para a religião, que é da conexão da minha família, que é a messiânica. A messiânica... Legal, conheci bem a messiânica. Sim, eu sou outorgado até hoje, né? Mas não nutria tanto quanto eu precisava de alguns assuntos, e aí comecei a abrir mais. De 2008 a 2011 foi uma transição, assim, uma busca, mas foi com o xamanismo, né? Quando eu chego no xamanismo, que realmente eu consigo tirar uma máscara de um personagem que sequestrava a minha consciência, para eu então reconhecer um Rafael que me satisfizesse mais, que fosse mais equilibrado, que se desapegasse, né, dos vícios passados, desde tabaco, drogas, noite, bebida, vícios em sedução, coisas do tipo que eram uma das minhas máscaras, e existe essa máscara, né? Durante um bom tempo eu achei que eu tivesse matado ela, mas ela tá aqui no canto. Eu levo ela para passear de vez em quando, só que sobre o meu comando, né? E hoje, de lá para cá, nesses 15 anos, onde eu comecei a me reinventar, a minha vida foi migrando para um lugar que principalmente eu me sentisse mais satisfeito comigo, mais contente, e fosse uma felicidade, uma satisfação de dentro para fora. Porque eu acho que essa máscara em si, ela vivia sobre aspectos do parecer,
Querer ser ou mostrar para os outros. E isso é uma das grandes questões que eu busco também aprofundar em mim e para quem trabalha comigo, para a gente se desenvolver de dentro para fora. Sim, E o de fora para dentro faz parte, né? Mas não ser o principal aspecto, mostrar para o outro, querer ser visto, mas sim que eu me satisfaça, me sinta realmente conectado com a minha sacralidade. Eu entendo que a nossa sacralidade, ela dá muito de como a gente leva a nossa vida também na matéria, os nossos atos, as nossas ações, as nossas relações, o financeiro, por onde eu passo, eu busco ser uma pessoa que deixa um rastro de bagunça ou uma pegada de consciência. Então, eu sigo muito Cristo e como um mestre me traz, eu sou o caminho. Então, eu busco também seguir essas pegadas e interpretar as palavras do Cristo, que ele é muito filosófico e tem uma profundidade tão grande. Eu sou fã dele, ó. O que eu mais Aquele quadro lá. preciso, exatamente, né? A nossa meta, como alquimísticos, no meu entender, é que ele veio para me salvar, mas que agora eu já aceito ele como meu mestre, então sigo o seu exemplo para praticar as minhas ações. Tenho muito a aprender e estamos aqui nessa encarnação para isso. Que livros que você leu sobre Cristo que você aconselha? Olha, a Bíblia... As cartas de Cristo, você leu? Você... Já li algumas Tá. passagens da Carta de Cristo. Eu me conecto muito com o filme. Tem um filme que é maravilhoso, que está no YouTube, que é um filme de 7 horas. Nossa! Que está no YouTube, que é Jesus Cristo. É maravilhoso esse filme. É um Cristo duro. The Chosen, hoje em dia, também traz The muito Chosen dessa é conexão. sensacional. Né? Sensacional. Mas a Bíblia, ela me traz muito. Maria Madalena também, eu acho que me trouxe... Maria Madalena foi muito importante para mim num momento muito de uma transição, de mais uma virada de chave, assim, de conexão mais aterrado, assim, principalmente no chakra básico mesmo. Eu lembro que teve um momento de uma entrega e uma devoção muito grande, que eu ajoelhei, carregado do sentimento do Cristo, assim, e fiz um pedido muito sincero, assim, uma vontade de terra. O que você pediu? De chorar, assim, sim. e eu pedi essa conexão e foi naquele instante eu senti uma força, uma presença que abençoou exatamente o meu chakra básico, assim, naquele momento. E para mim a Bíblia é o principal, né? Sim, Com sim. certeza. Eu até hoje não consegui ler a Bíblia toda. Não, toda ainda tá comigo. Eu li várias vezes, eu gosto da decoração, do enfeite, até Deus até me encaminhou uma Bíblia toda cheia de flores. Não é? Eu não consegui. Interessante. Não, porque assim, a gente pede, Deus, né, fornece Sim. na hora certa. Ah. Tem coisa que a gente pede que ele não dá, porque não é para ter mesmo. Claro. Né? Ele está poupando, né, Exatamente. de algumas questões. Mas isso da Bíblia, ainda preciso me disciplinar. É disciplina, né? A gente quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Né? Eu gosto muito da Bíblia porque ela traz de uma forma simples, mas de um lugar profundo. Tem um mestre que eu acompanho que é o Trigueirinho. O Trigueirinho, eu acompanho. Tem muitos vídeos, muitas palestras no site dele, livros também. Uma das coisas que ele fala é que as palavras do Cristo são palavras de fogo que não se apagam jamais. Que bonito isso. Então, quando a gente está pronunciando as palavras do Cristo, a gente está pensando nela, ela está queimando a gente, está transmutando a gente. Então, a gente se conectar com as passagens dele transformam a gente. Eu já ouvi isso sobre muitos livros sagrados, que quando você se conecta, é a história da leitura nutritiva, né, para a alma, né? Você se alimenta de coisas sagradas. Já me falaram a mesma coisa, que, por exemplo, a Cabala, você escaneia os nomes de Deus, ou você entra em contato com tudo que é sagrado, você está se transmutando junto com essas leituras. Né? Aqui eu tenho algumas, livro do conhecimento, enfim. Aí, sim, conheço também. Você estudou, então, a partir de 2011, escolas filosóficas, herméticas. Sim. Fala um pouquinho dos mistérios do hermetismo. Eu acho esse assunto muito interessante. Sim. Das leis herméticas. Maravilhoso. Sim.
Bom, as leis herméticas elas têm uma conexão direta com os raios, o conhecimento, que são os 7 raios também. E essas escolas filosóficas, elas trazem conhecimentos destrinchando, acho que um dos principais raios, que é o raio da verdade. Então, o hermetismo... É o azul, né? É o verde. É o verde? O verde é o da verdade, sim. É Rafael, hoje é o Rafael. O anjo da Rafael. E busco trabalhar muito com essa frequência do raio verde, né? Mas que o hermetismo, através dessas escolas, principalmente no Brasil, mais conhecida como a eubiose, a pró-vida, a antroposofia do Steiner também, são escolas filosóficas que são conectadas ao próprio Cristo mesmo, né? No nosso ponto de vista. E assim trazer de uma forma filosófica, iniciática, os graus do conhecimento e perante aquilo que você também vai se transformando. Você vai se disciplinando perante os seus pecados mesmo, né? Os seus desvios de conduta. Pecado como um lugar de pé fora do caminho, que te mantém num labirinto. Interessante. Pecado, pé fora do caminho. Então, ele diz, eu sou o caminho. Sim. E então, você sair desse labirinto para então colocar o pé na virtude. E aí então exercitar essa virtude. E então essas escolas filosóficas trazem isso. A partir das 7 leis herméticas também, de ação e reação, ritmo, polaridade e tudo mais. Né? As leis universais realmente, que se a gente for ver, elas estão diretamente conectadas com as leis da natureza, com as leis da sustentabilidade. Então, uma das leis é assim em cima como é embaixo e assim dentro como é fora. Então, da tábua de esmeralda, né? Exatamente. Então, isso mostra que em cima e embaixo, fora e dentro, ela, como é a sustentabilidade de fora, é também a natureza de dentro. E a natureza não só é essa rasa, da rasa no lugar de superfície da Terra, mas também no lugar profundo da Terra, de conexão, também cósmica, né? O fogo cósmico, por exemplo, os 7 chakras e as cores que a gente trabalha também tem uma ligação direta desde o fundo da Terra até o fogo cósmico, né? No centro da Terra como a cor vermelha, depois vai subindo para a lava, vai para um lugar laranja, depois a terra amarela, depois aqui na superfície da natureza o verde, o céu azul, Olha, nunca a tinha feito essa conexão, a noite azul anil e o fogo cósmico, né? Daquelas nuvens violetas que a gente enxerga na conexão do nosso chakra superior também. Então essas escolas trazem esse conhecimento dessa natureza, nessa profundidade, nessa grandiosidade, para a gente então interpretar a vida de dentro para fora e de fora para dentro. Aliás, hoje eu fui fazer uns exames, né, como eu falei para o Rafael, e é interessante, porque antes de ir eu acordei com o Ho'oponopono. Sim. E o Ho'oponopono é muito obrigado, sinto muito, eu te amo e me perdoa. E eu fiquei raciocinando sobre isso, porque é uma autolimpeza. Se a gente não vê do lado de fora aquilo que a gente quer realmente ver em todos os aspectos bons da vida, é porque aqui dentro está precisando de uma limpeza, né? Então, eu fiquei a manhã toda fazendo o Ho'oponopono mentalmente, e aí eu fazia o Ho'oponopono e falava limpando, limpando, limpando. Assim, já é uma técnica que eu criei hoje, né? Mas no caminho e dentro da máquina de ultrassom também, de ressonância magnética, sim, eu morro de medo daquela máquina. Acho que eu não tenho. Porque uma claustrofobiazinha. Então, aí eu fiquei fazendo o Ho'oponopono lá dentro. Falei pra enfermeira, ela tá dando risada. Eu falei, não, vou ficar aqui nessa meditação, né? Mas no caminho para lá, eu já sabia que ia conversar com o Rafael hoje e essa história da Terra me toca muito. E eu passei por um planeta, e eu acho que nada que está fora não tem relação com o que está dentro, né? Todos os sinais, eles estão à nossa vista, e a gente só precisa prestar atenção neles, né? Então tinha um desenho de uma terra grande até no muro, com a terra chorando.
escorrendo uma lágrima, assim. E aí eu refleti sobre uma pergunta para fazer para o Rafael, que é bem interessante. Então vamos lá. Rafael, se a Terra pudesse estar sentada nessa cadeira, você fosse a Terra, o que que ela diria, qual o recado que ela passaria para a humanidade agora? Começaram as perguntas fortes. Mas você tem capacidade para responder. Eu acredito que ela diria: não se apoie só no capital financeiro, se apoie também sobre a vida. O capital financeiro é importante para vocês se organizarem, mas vocês entenderem a vida como recursos, seja dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e vocês utilizarem até o próprio capital para depender menos do capital. A chuva cai do céu, não tem cabimento a gente pagar para dar descarga. Então, depender só do capital financeiro faz com que a vida só tenha sentido se tiver lucro, mas o lucro não traz necessariamente a felicidade. Existem muitas pessoas muito abonadas que estão realmente depressivas, e a vida, ela precisa de conexão de vida. Então, se apoiem, se conectem com o que é a própria vida. A Terra é uma consciência. A Terra está viva, o Sol está vivo, a Lua está viva. Então, são presenças que nos ensinam a estar realmente conectado com a natureza, desde o centro da Terra até o topo do cosmos. Uma coisa que eu percebo, você deve ser alguém que medita todos os dias. Praticamente todos os dias. Ainda não tenho essa disciplina também. Mas, agora eu estou fazendo uma oração todo dia, estou meditando mais. E você fica tão conectado com a Terra que você acorda sabendo que é oração sem olhar o relógio. Não é verdade? Já aconteceu. Começa a acontecer direto, assim. E as horas iguais também são um sinal de que você está conectado com a vida, né? As sincronias começam a aparecer ali. Em profusão, né? Sim. A numerologia, Deus se manifesta desde o algoritmo do celular até a numerologia do relógio. Sim, eu acho sensacional. Para mim, teve um dia, esses dias atrás, que quase todos os horários foram sincrônicos. Eu falei, gente, eu vou anotar para ver o que vocês estão querendo me dizer com tudo isso, né? A segunda pergunta aqui, será que a Terra está sofrendo com as mudanças ambientais ou esse choro também reflete o estado de consciência humana? Sim, o lado de fora, né, é um reflexo de dentro de todos nós, dentro do coletivo, incluindo a própria lei hermética que a gente citou agora. Então, isso faz com que o lado de fora esteja refletido realmente as necessidades internas humanas. Então, a gente precisa estar realmente conectado com a vida para não precisar ficar preso naquelas máscaras do parecer para o outro. Inclusive, enquanto a gente estiver preso na ostentação de querer ter mais do que ser, a pergunta é: ser humano ou ter humano? Seres humanos são importantes administrar de forma equilibrada. Só que para você ser feliz, você precisa estar conectado com o que você é. Para você realmente brilhar o seu sol interno e manifestar a sua vida num lugar muito mais satisfatório e espontâneo. Sim. Para você realmente brilhar o seu ser aqui, que todos viemos com uma missão, com uma espontaneidade, com um brilho particular humano, cada um no seu raio do conhecimento. Inclusive, alguns dos raios do conhecimento são ativos diretamente em nós, cada um. O meu é o azul. Um deles. Que tem alguns. Que é o meu mestre é o Moria, né? Elmória, sim. Então, Elmória com São Miguel também, no raio azul, é um dos que eu tenho. Por isso que eu achei que era da verdade também, porque eu sou muito conectada na verdade, e da fé em Deus, o primeiro raio, né? Sim. O primeiro raio também é poder e vontade. Muitas vezes o poder e a vontade, ela vem destruindo da reconstrução. Pro segundo desequilíbrio, raio. Né? O poder em desequilíbrio, ele destrói. Sim. Sem sabedoria, que é do segundo raio. O segundo raio é amor e sabedoria. Sim. É o principal raio que a humanidade vem trabalhando nesse centro planetário que a gente vive. Aprender o raio do amor e sabedoria. É o
raio global que está O sendo amarelo, trabalhado. o dourado. O dourado, exato. Ah, Tá. Hoje seu look tá. eu tô Hoje à noite você vai pra vestida festa de dourado, você já pode hoje eu falar tô isso no pra raio galera. dourado. Hoje eu tô no raio dourado. Maravilha. Da sabedoria e da prosperidade também, porque eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu sempre penso na frase que Deus é abundante. Então, se Deus é abundante, a gente também pode ser, né? Tendo consciência Sim. se você está prejudicando ou não os outros com essa busca pela prosperidade. Então, A interpretação do que é prosperidade é uma das coisas. o que é prosperidade para você? A prosperidade, ela é um lugar de satisfação de que eu dei o meu melhor, de que onde eu passei eu me conectei e fiz as pessoas me absorver e ser absorvido, aonde eu tenho uma troca verdadeira, que eu não preciso usar máscaras. Aliás, eu uso conscientemente certas máscaras, mas eu não finjo ser coisas para agradar. Eu posso ser naturalmente eu. Então, essa manifestação de uma pessoa que está satisfeita numa troca justa com você, aonde ela realmente se sentiu privilegiada, de estar conectada a você, aonde ela saiu melhor dessa conexão e ela te traz um agradecimento, um agradecimento sincero. Poxa, você passou na minha vida e eu melhorei nesse aspecto, nesse aspecto. Nas terapias que a gente trabalha também, as pessoas, cada depoimento que elas trazem pra gente, que elas realmente melhoraram, é isso que me move. É essa abundância que é onde a pessoa aquece meu coração e fala, não, a minha missão ela está sendo colocada, então a troca financeira, a material, ou seja, várias formas, né? Entre os terapeutas, muitas vezes tem muitas formas de troca, um faz massagem, outro faz um reiki, outro faz um atendimento, um mapa astral, mas é aquilo que você sentir que realmente essa abundância ela se manifestou. Então é um estado energético de satisfação. Sim, de transbordamento, né? Exato. Transbordamento, eu acho que Essa palavra é perfeita. Exato. Transbordar. Você acredita que o universo também pode ser lido? Aqui a gente vai para o lado do astrólogo. E quais seriam os alfabetos dessa linguagem? Então, tem a astrologia, Sim. né? A natureza que você falou, os símbolos e o próprio calendário maia. Ele fala Também. Uma camada diferente, mas fala com arquétipos também, de uma simbologia diferente, né? Que a simbologia é muito mais conectada até um mapa mais xamânico, né? Que se conecta muito com animais, com presenças bem xamânicas, se a gente for ver mesmo a linguagem da águia, do macaco, da estrela, da terra, sempre são presenças que vão sendo lidas, mas o universo em si ele é uma coisa muito vasta, né? A gente, quando fala em astrologia, a gente lê de um ponto de vista geocêntrico, um sistema solar com um anel estelar que estão conectados os 12 signos. Há quem diga que um 13º se aproximando também, assim como já tiveram, né? Na mudança das raças da Terra, já tiveram novas conexões e acoplamentos de signos e constelações para as 12 constelações que interagem com a gente hoje, e para a próxima raça, a 13ª, parece que está chegando já. Mas que, então, a linguagem do universo em si, ela é muito vasta, sim, ao mesmo tempo que a gente vive numa fraçãozinha, num fractal do tempo para ser interpretado, sim, exato. Mas como já tiveram muitas raças, inclusive superiores à nossa, que tinham conexões maiores com outros seres, inclusive seres de outras dimensões, né? Extraterrestres, inclusive, estão aqui, mas estão em frequências diferentes da nossa. Pode estar sentado do meu lado, pode estar do meu lado em pé, mas eu não enxergo, porque eu não tenho filtro. A gente está preso aqui numa camada entre 7 frequências principais, 7 cores do universo, 7 notas musicais, 7 chakras, 7 dias da semana, 7 planetas pessoais regentes, além dos 3 que depois chegaram.
a gente interpretar também. Sim. Você fala dos 7 raios, mas eu descobri que são 49 raios. Aí depois Né? ele se subdivide. E eu fiz um blog que eu vou te passar depois, da Fraternidade Branca, que eu falo de cada um dos 49 raios. Maravilhoso. É sensacional, você Sim. vai adorar. Qual foi a última vez que você se surpreendeu positivamente com a vida? Uma viagem que você tenha feito? Aliás, ele aí aproveita e já faz o gancho para viagem, Uma viagem no Peru, né? para a gente se surpreender com a vida. Sim. Eu me surpreendo várias vezes com a vida, eu me surpreendo positivamente com muitas pessoas, com a evolução das pessoas, com a minha evolução. Mas quando eu comecei a ter uma visão multidimensional, assim, eu acho que a vida me mostrou que existia muito mais do que eu achava que sabia, né? E só me fez ver realmente que por mais que a gente busque, que a gente ache que entenda alguma coisa, a gente é muito Limitado, né? limitado a nossos filtros, a essas próprias frequências com que a gente interage. E quando a gente interage com seres de outras dimensões também, a gente chega até um limiar, assim, eles chegam até um limiar deles, a gente até o nosso para se conectar. Então, quando eu tive essas experiências, assim, quando eu tenho essas experiências... Você se conecta com eles mesmo? Sim, já tive experiências onde... Mas sonhando ou pessoalmente, assim? Quando eu estou acordado, geralmente eu vejo presenças em brilhos se movendo, em coisas do tipo. Tá vendo Assim. alguma coisa por aí? Não, hoje aqui eu ainda não vi. Hoje eu já vi, mas hoje aqui ainda não. Mas geralmente eu faço em viagens astrais, né? Depois daquele início meio catastrófico das viagens astrais, comecei a utilizar de forma mais consciente. Inclusive pedir, né? Quando eu vou dormir, para fazer desdobramentos, seja para a escola ou para ser útil, né, para me colocar no trabalho também, em outras dimensões, trabalhar uma mediunidade também nessa camada, né, e também seres tanto intraterrenos quanto extraterrestres. Eu trabalho muito em sonhos, eu sempre falo que eu trabalho muito, eu sonho todo dia, sim. E às vezes eu lembro, e é um sonho atrás do outro, assim, parecem vários filmes que não tem nada a ver um com o outro e depois, enfim. Mas desses seres, eu tive um sonho muito impressionante que acho que cabe falar aqui. Eu sonhei que eu estava no meu apartamento, que eu morava antes. Veio um casal me visitar, e pareceu até com você, né? Porque os pleiadianos são mais ou menos assim, são né? nórdicos, assim. E os dois eram bem loiros mesmo, com os olhos claros. Eu tive a sensação que eram meus pais em outra vida, sabe uma coisa assim? E eles vieram, sentaram no sofá, me olharam, olhei para eles, não falaram nada, foram embora. Sabe, uma visita assim, interessante, silenciosa e marcante, né? Porque, com certeza, para mim as coisas acontecem muito mais. A minha vida em sonhos é bem movimentada, vamos dizer assim. Essa conexão dos sonhos e da espiritualidade ela é muito próxima. Quem tem geralmente um Netuno muito forte no mapa tende a ter mais fé e uma conexão com os sonhos. Então é o planeta que rege essas duas camadas. Eu não sabia disso, que legal. Netuno rege bastante. Vou te passar meu mapa depois para você ver. Tá bom. O meu Netuno é em conjunção com a Lua, então acaba tendo uma potência dupla aí. Bastante interessante esse estudo dos sonhos. Os sonhos já transformaram a minha vida, já tomei decisões a partir de sonhos. Hoje eu tive muitos sonhos, e inclusive o estudo dos sonhos, né? Eu adoro. Desde Freud, todo mundo que trabalha comigo nas terapias também, a gente busca trazer conexões. Os sonhos, Freud dizia que os sonhos não interpretados são como cartas não lidas, né? E realmente eu concordo. Se a gente não parar de utilizar essa como uma ferramenta, a gente perde muito, né? Sim. O Trigueirinho fala que a nossa consciência se conecta com o cosmos e esse cosmos traz uma resposta pra gente que o nosso cérebro cria esse filminho simbólico. Então, quando a gente sonha com alguém, é uma parte nossa refletida no símbolo simbólico da outra pessoa. Também. Mas muitas vezes a gente sonha com alguém e encontra com a pessoa no dia seguinte, né? Também. Também tem esse lado mais prático. É verdade, é verdade. Tem tipos de sonhos. Sonhos são sensacionais, são fantásticos. É verdade.
Teve uma vez que eu sonhei com uma amiga que já tinha falecido e ela estava do lado de um banco com uma cornucópia. É uma concha cheia de tesouros dentro, frutas, representa a abundância. E aí ela falou para eu ficar tranquila, eu estava preocupada com o dinheiro naquela época. Ela falou, não, fica tranquila, mostrou a cornucópia, entrou dinheiro na minha conta uns 2 dias depois, sabe? Uma coisa assim. Então tem uns sonhos assim que são presságios, né? Ou de coisas boas ou de coisas não tão boas, mas sempre fico prestando atenção. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, que você trabalha com sagrado masculino. Me desenvolvo nesse projeto também. Sim, tem poucos homens que fazem isso ainda, né? Sim. No Brasil ainda É novidade. Na verdade, o Brasil é um dos melhores do mundo, assim. Tem mais de 100 rodas catalogadas já, oficiais. Olha, sim, mas não sabia são tão disso. conhecidas. Não tem tantos Instagrams publicando coisas. Mas o Brasil ele é um dos melhores. Eu tenho um conhecido que ele trabalha com os homossexuais mesmo. Ele trabalha com eles. Com o sagrado masculino deles. O Marcelo. O Marcelo, Claro. E você, como é que funciona? O que é um sagrado masculino para você? Como é que você define isso? Primeiro. Bom, o sagrado masculino vem também de reconhecer o próprio feminino, né? A gente fala que as rodas de sagrado masculino, no fundo, são sagrados femininos para homens. Porque a gente vai começar a trabalhar e olhar para camadas nossas que muitas vezes foram renegadas, que foram reprimidas. Então tem estudos já mostrando o quanto tal patriarcado que é colocado, né? Eu gosto de dizer que as sombras do patriarcado deixaram marcas, não só o patriarcado, mas que, assim como para as mulheres também, deixaram sombras para os homens, mas que são aqueles que têm um lugar da sua profundidade de reconhecer também a sua potência masculina e a sua potência feminina, né? No mapa astral você tem todos os signos se intercalam, inclusive, entre masculino e feminino. Sim, e cada área da nossa vida a gente vai ser ou mais para fora como masculino ou mais para dentro como feminino, né? Então interpretar e entender que você faz parte dessas duas frequências e se assumir, né? Ser forte também no lugar de entender a sua parte sensível que todos temos. E qual que é, na sua percepção, a maior ferida do masculino na sociedade contemporânea? Eu vejo que está num lugar de muito mais na polaridade feminina. O homem está muito feminino. A gente está com uma frequência muito feminilizada, sem entender a parte da potência disso, e sim ficando num lugar muito reprimido, no sentido da sombra do feminino, tá? Eu quero dizer na luz, porque a gente tem a luz e a sombra, tanto do masculino quanto do feminino. Claro. Então, quando vai muito para a sombra do feminino, fica muito num lugar muito reprimido, muito do medo. Então, a falta de coragem de se posicionar. Interessante isso. Mas isso também vem de uma falta de saber quem é você, né? Falta de autoconhecimento para você conseguir ter uma verdadeira potência, né? Do seu sol, do seu brilho interior, de estar se posicionando realmente, pegando certas convicções ou filosofias que possam trazer. Mas quando fica só na dancinha do TikTok ou na ostentação da vida e não tem uma conexão mais profunda, a busca pelo autoconhecimento não precisa ser necessariamente pela espiritualidade. Existem terapias incríveis também que, no meu ponto de vista, a gente veio para sacralizar a nossa vida evoluindo. A gente não precisa nem dizer que isso é sagrado, que isso é espiritual. Para mim, isso é sagrado. A vida é sagrada por si só, né? Exato. A vida eu falo que cada dia é sagrado. A gente tem que viver cada dia plenamente. Nem sempre a gente consegue, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que nem tanto, mas, de uma maneira geral, o próprio dia é sagrado, a própria vida é sagrada, né? Então, a ferida atualmente é isso, que os homens eles acabaram indo para um lado reprimido e amedrontado, né? Sim. Perante... Não todos, né? Mas de uma forma geral. Sim, é verdade.
Qual que é a diferença entre força e rigidez e sensibilidade e fragilidade? Você vai me Força explicar e um pouco rigidez e do que, sensibilidade e fragilidade. é, Tá. do que eles não estão entendendo, né? Sim, a firmeza na vida traz um lugar de centro interior. Ou se você é muito mole, você é muito desmilinguido. Você não tem força de se levantar. Ou se você é forte demais, você é muito rígido, quando você toma uma porrada, você cai, para levantar também é muito duro. Então eu acredito que o caminho que a gente percorre é de estruturar um centro de firmeza interior para ser como um bambu. A filosofia oriental traz muito isso, para você realmente ser flexível. Você sente os movimentos da vida, mas ao mesmo tempo a fortaleza te traz de você cair menos, e quanto menos você cai, mais rápido você levanta. Esse é o centro que eu acredito de uma fortaleza, mas não essa força rígida que gera também a conexão com uma das toxinas dos pecados, que é o orgulho. Né? Sim, Então, o orgulho também muitas vezes está associado a essas vaidades que são perigosas. E ser muito frágil também, não conseguir se posicionar, mas a sensibilidade, ela é essencial para você aprender, principalmente coisas que não são necessariamente mentais. A gente aprende muito pelo sentir. A gente deveria aprender muito mais pelo sentir, inclusive pelas artes. A arte, ela é uma capacidade de comunicação e da verdade como raio do conhecimento, que ela te nutre, te ensina pelo sentir. E então essa é uma frequência que não passa pela interpretação, pelos filtros mentais. Então, ela é muito mais espontânea. Ela é muito mais profunda, ela atinge as suas células, ela reprograma, melhor dizendo, ela reprograma as suas células para virtudes antes de você pensar. Então, a gente tem que ter a coragem de sentir, de ser sensível para isso, porque dá para se bloquear também. Fala um pouquinho da viagem. Estou interessada, né? Porque eu também quero ir, né? Então eu já quero visualizar que eu estou lá contigo, né? Maravilha. Com o grupo. Para Machu Picchu. A gente está chegando dia 3 de outubro e a viagem está organizada até o dia 9. E aí nesses 7 dias a gente faz passeios em Cusco, em Ollantaytambo, Urubamba, Pisac, Machu Picchu, 2 dias, Aguascalientes, vai ser a primeira vez. Vai ser legal. A primeira vez. Você está super empolgado. Eu chego antes e claro. depois fico uns dias depois também, eu fico até o dia 21. Eu passo meu aniversário 18 de outubro lá. Que legal. E aí vou estender, então, Fico mais uma semaninha e aí depois volto pra cá. Uma das 7 maravilhas do mundo. Se eu for, eu vou levar uma Mahalila, tá? Já vou avisando. Maravilha, vamos abrir uma Mahalila. Vou levar uma Mahalila lá no Machu Picchu. Será que pode abrir lá? Acredito que sim. A gente vai ter um tempo livre lá também para fazer algumas vivências. Eu abri na frente do Coliseu. Maravilhoso. Estou escolhendo uns contos, Monte Shasta também, enfim. Sim. Gosto bastante do Mahalila também. Já abri algumas vezes. A última vez só deu espada. Jura? Só deu espada. Mas espada é bom. É ótimo, sim. Então, espada são as virtudes. Sim. Sinal que você está fazendo um bom trabalho interno. Tem trabalhado um pouquinho. Então. Isso que você falou do orgulho, eu acho bom pontuar que, pelo Mahalila, muitas vezes o orgulho não é só aquela pessoa que aparenta ser algo forte, destemido, né, vitorioso. O orgulho pode estar numa pessoa muitas vezes tímida também. Sim, claro. Né? Porque um é um orgulho que aparece, né? Mas o outro é um orgulho escondido. Sim. Que tem a mesma raiz da infância. Né? As manifestações dos pecados, elas têm geralmente 2 polaridades sombrias. E aí a unidade, né, que seria uma virtude que vai trabalhar, precisa sair de alguma das 2 polaridades tóxicas, para então atingir um ponto de unidade. Então a polaridade masculina nas sombras é muito perigosa. A polaridade feminina nas sombras é perigosíssima. E tem orgulho desses 2 lugares. Sim. Tem todos os 7 pecados em todos esses lugares.
Então a oração, a devoção, a fé, ela dilui essas toxinas dos pecados para a gente conseguir, principalmente, se manifestar de formas mais saudáveis, exatamente, né? Essas toxinas, elas vão se diluindo, né? Mas, voltando um pouquinho só para a viagem do Peru, né? Eu e o Bruno... As pessoas que vão contigo, quem são? Que vão estar ensinando alguma coisa lá? O que você vai ensinar lá? Qual que é a terapia que você vai levar? Sim, eu vou buscar trazer, principalmente, uma conexão com os intraterrenos, que é a conexão com um continente intraterreno chamado Mistritlan, que assim como teve Shambhala como um centro regente, Shambhala era no Tibete. Shambhala era centro masculino regente. A gente entrando na nova era, que é um centro feminino, que está regendo agora, o centro intraterreno regente é Mistritlan. Tem uma conexão. Se fosse o Alma Gêmea, Shambhala? Não são só os dois, né? Tem outros centros também. Mas ele como um centro planetário regente no momento do aspecto feminino, que tem uma conexão com Samana, né? Com Sananda, que é o Cristo cósmico também. Então a gente vai fazer meditações de conexão com Cristo para também o alinhamento com a energia desse centro intraterreno, que é Mistritlan, conhecimento vindo do Trigueirinho também, das comunidades de Figueira. Né? E os outros, são duas pessoas, são 3 pessoas, né? O nosso guia de lá, ele teve um problema, ele não vai poder participar com a gente. A gente fez uma reforma e a gente trouxe pra gente alguns outros momentos. E trazendo também, vai ser o Bruno. O Bruno Colpo, ele é também psicanalista e também terapeuta integrativo, vai trazer exercícios, ele também é um grande buscador e traz conhecimentos incríveis, a gente toca muitas coisas, mas vão ter meditação, a Vanessa se juntou a gente também, vai trazer yoga, caso você venha abrir uma vida, vai ter isso também. Todo mundo que vai chegando, todo mundo que vai chegando vai acoplando, trazendo suas forças e a gente formando a nossa egrégora, vai ser realmente incrível. Eu já estou indo lá. Vamos juntos. Tem que visualizar antes, né? Exatamente, já sonhei que eu estava lá. Que legal. Isso aqui é uma questão que pega bastante. Muitas mulheres se queixam de homens emocionalmente ausentes. Como você enxerga isso? O homem emocionalmente ausente, ele ainda está preso na sombra do patriarcado. Então, aquele homem que não se conecta de uma forma saudável com as suas emoções, mas as emoções muitas vezes gritam e, infelizmente, os números dos problemas dos homens... Da violência contra a mulher. Olha, de tudo, né? Desde quantos homens estão morando na rua, quantos estão tirando a sua vida, quantos estão presos, quantos estão estourando, seja na violência com as mulheres, seja no consumo de drogas, seja no alcoolismo. Então, essas válvulas de escape são de homens que realmente, muitas vezes, entenderam que o prover é um lugar só financeiro. Mas eu entendo que o homem que realmente ele se relaciona com uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, ele precisa ser um protetor, principalmente hoje em dia, um protetor das emoções. Sim, para que você, conhecendo profundamente uma pessoa, sabendo dos conflitos ou dos traumas, você saiba lidar com isso, principalmente. Ser terapeuta me ensinou principalmente que para a gente encostar na ferida de alguém, a gente precisa ter muito tato. A gente precisa ter muito cuidado. E ao mesmo tempo não é um não encostar. É um encostar com zelo, para que isso possa ter um campo de proteção e cura. Porque a forma como é no sistema, na sociedade, nos condicionamentos dos homens é muitas vezes apertar essa ferida e criar mais feridas. Né? Então isso é realmente um dos
temas muito preocupantes da nossa sociedade de hoje em dia. Eu até pouquinho. O universo ele tá ouvindo, né? Principalmente o celular, ele ouve tudo que a gente fala, Sim. você sabe, né? E aí traz ou propaganda ou assunto. Sim, verdade. E aí trouxe um assunto que era uma mulher comentando sobre o homem provedor. Então, ela falando que os homens, muitas vezes, eles se sacrificam e através do sacrifício eles mostram o amor. Então, sacrifica como? Está numa viagem longa, é ele que dirige, né? É ele que está conduzindo, ou ele que tem que comprar comida, é ele que tem que pagar a escola, e, enfim, manter a casa e tal. Hoje em dia, as mulheres estão conseguindo, ainda muito lentamente, ocupar lugares no mercado de trabalho, na política. Infelizmente, ainda tem discrepância de salário, que é uma coisa que eu nunca achei. Eu acho inconcebível, né? Tem muitas discrepâncias ainda. Porém, muitas vezes, quando a mulher ganha mais do que o homem se sente inferior à mulher. E a mulher dificilmente se sente inferior ao homem por conta de dinheiro. Então essa é uma das feridas, eu acho, né? Que é importante saber lidar, porque vão ter momentos, aí eu fiz até um comentário, vão ter momentos que o homem vai estar ganhando mais, e aí ele pode proporcionar para a família um momento melhor, uma viagem. E tem horas que a mulher vai estar ganhando mais, ela pode proporcionar também, sei lá, coisas boas, ou um colégio melhor, entendeu? Então, eu acho que é muito o equilíbrio baseado no amor mesmo, né? Não baseado na competição, né? Porque acaba acontecendo uma competição, e essa competição tem a ver com essa ferida de tipo, eu preciso dar conta de tudo. Sim. Né? E as mulheres, tem mulheres, tem todo tipo de ser humano, né? Tem seres humanos que só olham para o dinheiro, ou para o personagem, enfim. E tem seres humanos que querem realmente ser amados, e existe essa divisão, que deveria ser natural, né? Então, essa sociedade que a gente está construindo hoje é através de um novo paradigma. Então, o quanto mais a gente consegue exercitar isso e ter realmente até ritualizar, eu acho, eu sempre proponho a ritualização do diálogo. Porque o diálogo é um dos aspectos necessários para o sucesso de uma relação como um investimento. Investimento de tempo, de qualidade, de transparência, de vulnerabilidade. Mas, gente, faça terapia, por favor, porque essa mente coletiva, hoje, ela precisa e está sendo transformada. Existem ainda casamentos sobre os moldes antigos? Sim. Sim, e tudo bem, que é isso que você entende que é a sua missão de realmente realizar na Terra, faça. Agora, o homem, principalmente, que eu acho que é quem mais precisa hoje em dia de terapia, né? No autoconhecimento é estatisticamente 8 mulheres para cada homem. A gente precisa muito realmente de maior conexão interior e conexão com o seu feminino mesmo, para que isso possa se apaziguar. Eu conheço homens que são sustentados há muitos anos pela sua esposa e que tiveram que fazer terapia para se trabalhar, só que chegou um determinado momento que se apazigou nele e hoje ele é admirado. Da casa, enfim. Então, o processo da mulher ter uma boa conexão com o homem é a admiração. Sim, e vice-versa. Mas o da mulher é um pouco diferente, o nível, a capacidade. O homem, ele se transforma em muitos lugares. A mulher, se perder a admiração do homem, geralmente ela perde a conexão emocional. O homem, ele tem outros meios internos da sua própria conexão emocional. Entendi. Longo esse assunto, nossa, é enorme. Mas é bem interessante, né? Bem pode fazer um dia só sobre isso, claro. porque leva a caminhos muito importantes, que é essa transparência sobre as relações. Não sei nem se fugiu um pouco do tema que você trouxe, mas é muito importante. A mensagem é: faça terapia, cara, porque você conseguindo se ouvir
Antes de você estar falando para uma outra pessoa, você está falando para você mesmo se ouvir. E a partir disso, essas reflexões passam a ter maior conexões neurológicas também. A neurociência é um dos meus estudos ultimamente também. Então, quando você passa a observar a sua vida com atenção, quando você passa a ouvir a sua própria voz, as percepções emocionais que aparecem quando você vai dizer alguma coisa ou quando você bloqueia uma informação de sair, aí tem uma informação importantíssima para você observar. Isso do sentir é fundamental também. Às vezes você não está num bom dia, você já chega no lugar, a sua energia chega antes, né? Sim. Então, antes de você falar oi, a pessoa já olha para você e fala: o que aconteceu? Então, e as mulheres têm muito mais essa percepção ainda do que os homens, né? Por isso que as mulheres têm maneira de tentar arrancar o que o homem está sentindo, o que o homem está pensando, né? E a mulher, de uma maneira geral, fala muito mais do que os homens. Sim. Então, é importante esse destravamento. É a transparência mesmo, eu até falei sobre isso. Por exemplo, né? Vamos supor que nós fôssemos um casal. Assim, eu ia perguntar para você, como você está se sentindo hoje? Você ia parar e falar: estou me sentindo assim assado. Estou a fim de conversar ou não estou a fim de conversar? Sim. Né? Porque isso é um respeito mútuo também, né? Sim. Agora, se tornaria invasivo quando a pessoa fica tentando arrancar as coisas, tanto o homem quanto a mulher, né? É uma forma de violência, né? É uma das formas de violência também, quando você tenta impor, Sim. forçar alguma coisa, quando a pessoa ainda pode estar num tempo de introspecção, de maturação, de até ter coragem para expressar certas coisas. Eu já percebi isso no meu caminho também. Certas coisas eu tive que me trabalhar para conseguir expressar coisas que, depois de entender o que estava acontecendo comigo, internamente já dizer internamente, mas que não tinha tido a capacidade de fortaleza o suficiente de expor para fora, assim. Tive que levar para terapia, inclusive, me ajudou muito. Que bom. Bom, vamos fazer agora então um recadinho, que depois tem a hora do tarô, né? Boa. Mestre, isso aqui é de um restaurante que eu amo, italiano, que tem ali no centro da cidade, que é a família Mancini. E ele é colecionador de frases. Aí eu peguei várias, fiz uma rapa das pratas. Vamos lá, família Mancini. Atrás. Que frase que serve? A roupagem da vida são os imprevistos. Essa eu já sei por mim, deixa eu pegar. Deus se manifesta nas incógnitas. Indiferente aos perfumes fabricados, persigo o aroma que sobe da terra nos dias de tempestade. Isso tem a ver com o que você falou, né? Da nutrição. Os 4 elementos, né?